Olá, capricornianos e capricornianas, tudo bem? Sejam bem-vindos à sua leitura. Capricórnio, é uma leitura atemporal. Eu vou começar aqui com a energia que vai estar influenciando o período de vocês, tudo bem? E Capricórnio, esse período ele traz uma mudança, uma partida. Mas não é, no caso, uma partida do mundo físico para o plano espiritual. Não é nesse contexto. Essa energia ela fala sobre uma mudança que ocorrerá. Isso é um evento que ocorre devido às consequências daquilo que eu não me preparei ou daquilo que eu não tinha em mente que poderia em algum momento vir a acontecer. Então eu preciso ajuntar minhas coisas, arrumar minhas malas e sair de cena, ou ir para um outro local, ou ir trabalhar num outro local, ou até mesmo fazer uma mudança de residência. É claro que essa energia ela também pode refletir em outras pessoas, né, em familiares, em amigos, né, você participando, sabendo sobre essas partidas, né, essas mudanças. Mas assim, Capricórnio, alguém está de malas prontas aqui. Me parece que alguém realmente está prestes a ir para um outro lugar, a experienciar novas situações, a recomeçar de uma maneira nova, num novo ambiente, que no caso a pessoa considera que vai prosperar ou que vai trazer mais tranquilidade, mais conforto, mais segurança de alguma maneira. Vamos aqui com a energia complementar. Essa energia, ela me traz muito aquela sensação, Capricórnio, de sabe quando, nem tudo dura para sempre, que droga, mas a vida é feita de mudanças, é assim que a vida é. A energia me traz muito isso. Mas existe estabilidade aqui acontecendo. Seja quem for que estiver fazendo essa mudança, é com o intuito de manter uma estabilidade, sabe? De ter mais conforto na própria vida. Porque talvez como alguém estava vivendo ou com quem estava vivendo ou aonde estava trabalhando, não havia essa paz, não havia essa estabilidade. Só que a vida está tomando rumos, circunstâncias diferentes para que essa estabilidade ela aconteça. Vamos ver aqui qual que é o desafio de vocês. O desafio, ele representa a sociedade em si, uma comunidade de pessoas. Então, alguns podem realmente estar saindo de um estado, indo morar em outro estado, e que essa pessoa está sendo muito bem recepcionada pelos moradores daquela região, daquele local. Pode ser uma viagem que está sendo feita para fora de um país e a pessoa está sendo muito bem recepcionada, né, pela população que ali vive. Um grupo, né? Você está mudando de lugar e indo participar de um grupo. Então eu sinto que existe essa recepção. Mas vamos lá. Essa energia ela está no desafio, né? E o desafiador muitas vezes é ser sociável ou se adaptar à cultura ou ambiente que aqui está sendo fornecido ou oferecido. Então, por mais que vocês sejam bem recepcionados, né? Vamos dizer assim, você viajou para a Inglaterra. Chegou lá na Inglaterra,
você se acomodou, você vai trabalhar lá. E é uma coisa que vai te dar estabilidade, você vai ganhar melhor, talvez o horário é melhor, assim, de alguma maneira a condição é melhor para você em ganhos, em termos de ganho. Só que às vezes você está sendo bem recepcionado ali pelos ingleses, mas às vezes você está com uma dificuldade de se adaptar à cultura deles, de se adaptar ao restaurante deles, né, a questão culinária deles. Você está tendo uma dificuldade de se adaptar à maneira que eles lidam com a religião, por exemplo. Então eu não sinto que as pessoas vão dificultar a recepção. Eu sinto que vocês podem ter uma dificuldade em ter que lidar com essas pessoas. Às vezes é um grupo, né? Você está saindo de um grupo e indo para outro. E aí você pode estar sentindo exatamente isso. Como que eu lido com esse grupo? Eu tenho alguma coisa que eu não estou me sentindo muito à vontade. Então o seu maior desafio é a adaptação aqui, Capricórnio, de alguma forma. Ou em como... ou até mesmo em como que eu vou lidar com esse acontecimento agora. Como que as pessoas vão recepcionar isso? Tá? Então tem essas situações também. Bom, a princípio eu vejo que vocês têm uma pessoa aqui que é uma pessoa que está sempre do seu lado, ou é uma pessoa que se importa com você de alguma maneira. Então, na parte profissional, pode ser alguém ali que goste do seu trabalho, da maneira como você conduz as coisas. Pode ser um editor, se você trabalha com questões de vídeo. Então, assim, tem alguém ali que te apoia muito, que compactua, compartilha das suas ideias. Pode ser um membro da família, pode ser alguém que você está num relacionamento, pode ser um amigo, uma amiga sua. E a princípio essa pessoa, ela quer de fato ajudar você a manter essa estabilidade. Então essa pessoa, ela acredita que você tem esse potencial, ou é uma pessoa que ela deposita uma certa expectativa em você, apesar que ter expectativa no outro não seria o sentimento mais apropriado, mas essa pessoa, ela quer ver você se dando bem. Talvez seja uma das poucas pessoas que queiram isso, Capricórnio. Só que tem alguma coisa aqui, sabe? Estar sobre evidência demais, ou ter muitas pessoas prestando atenção em algo que tá chamando a atenção delas, tá incomodando vocês de alguma forma. Se você é uma pessoa mais reservada, tá te incomodando. Ou se isso representa a pessoa que está do seu lado, se essa pessoa que está do teu lado é alguém que chama muita atenção, é alguém que por onde passa as pessoas não passam, ficam olhando, observando, pode ser que a maneira como essas pessoas estão agindo tá te incomodando de alguma forma. Ou tá te gerando um ciúmes, ou tá te gerando algum sentimento de ameaça, algum sentimento de desconforto. Tá? Então é para vocês entenderem. Aqui tem alguma situação que tá todo mundo prestando atenção, as pessoas não estão te tratando mal. As pessoas estão te recepcionando muito bem, estão te dando essa devida atenção. Mas tem algo que está te deixando desconfortável porque você não quer ser o centro das atenções. De alguma maneira você quer alguma descrição aqui, porque fala sobre a sua estabilidade, de alguma forma. E aqui no fundo do deck, eu tenho o 5 de copas. Que esse cinco de copas aqui, ele vai conversar comigo em que sentido, Capricórnio? Fala sobre arrependimentos, um sentimento às vezes de tristeza. Por que desse arrependimento? Vamos entender. O que está gerando esse arrependimento aqui? Porque até a princípio a energia ela tá muito boa. A princípio a energia ela tá muito boa. Ela fala realmente aqui de você tendo ali alguém, né, para contribuir. Pode ser que alguém precise
sair de casa para trabalhar longe e talvez isso esteja te incomodando. Aqui existe uma mudança, uma partida, uma coisa importante que gera estabilidade, até se tiver alguém do seu lado, dá estabilidade para ambos, só que está incomodando, alguma coisa incomoda e às vezes isso pode trazer um sentimento de arrependimento aqui. Por que do arrependimento? Certo. Vou explicar a situação para vocês. Vamos dizer assim que alguém, né, estava num relacionamento afetivo e estava direto discutindo com a pessoa que gosta ou vice-versa. Tava tendo muita discussão. Só que esse relacionamento, por mais que existisse esses confrontos na relação, ou numa sociedade, se for uma questão de trabalho, ou dentro de um lar, se for uma questão familiar. Então, assim, sempre havia muitas discussões antes, tá? Antes disso aqui tá acontecendo, havia muitas discussões. E alguém sempre acreditava assim, eu posso discutir, eu posso falar isso, falar aquilo, a pessoa sempre vai estar aqui pra mim, a pessoa sempre vai me dar atenção, a pessoa sempre vai ficar comigo, essa pessoa jamais vai fazer alguma coisa e me deixar pra trás ou qualquer coisa nesse sentido. Só que de alguma forma, Capricórnio, alguém teve uma proposta. Alguém foi convidado para participar de algum programa, pode ser um programa televisivo, pode ser para gravar alguma coisa numa empresa. Alguém foi chamado para fazer uma viagem para o exterior. Alguém recebeu uma oportunidade para trabalhar na empresa dos sonhos. Alguém está recebendo algum tipo de fama. E aí, essa pessoa que está recebendo isso, ela é mais reservada, é uma pessoa mais discreta. Só que alguma coisa estourou para essa comunidade de pessoas aqui, que agora todo mundo está prestando atenção para essa pessoa, está cortejando essa pessoa, né, tá dando uma moral para essa pessoa. E aí essa pessoa aqui que está arrependida é aquela que falou, puxa vida, agora essa pessoa tem amor, tem atenção de várias pessoas ao mesmo tempo, e eu tava brigando com essa pessoa direto, discutindo, agora será que essa pessoa que tá agora nesse estado melhor, ela vai continuar me dando uma atenção? Então, alguém que antes estava muito confiante, tá? Capricórnio. Alguém que estava muito confiante, alguém que estava acreditando, que podia continuar fazendo ou tratando o outro de qualquer forma, e que tinha essa confiança de falar, não, ainda essa pessoa vai ficar aqui do meu lado, sendo meu amigo ou minha amiga, mesmo que às vezes eu tenha pisado na bola com eles, essa pessoa vai continuar casada ou casada comigo, mesmo que eu tenha, sei lá, falado coisas que o machucaram, esse familiar meu não vai me dar as costas, porque ele sempre esteve do meu lado, dependente do desafio que era estar comigo, ou das discussões que nós tínhamos. Agora, alguém aqui recebeu uma boa proposta, tá chamando a atenção e isso tá fazendo com que uma outra pessoa sinta uma certa insegurança agora. E eu sinto que essa energia do arrependimento aqui tá partindo de alguém que ficou tão insegura que a pessoa ela não consegue mudar a mentalidade dela ou dele. Essa pessoa ela não consegue pensar diferente porque as inseguranças tomaram essa pessoa de uma maneira muito complexa, de uma maneira muito extrema. Então aqui me parece que vai haver um divisor de águas. Aqui me parece assim que talvez até para quem estava tratando a outra pessoa assim seja até um aprendizado, seja até uma lição. Por mais que eu não veja maldade nessas discussões, nesses desacordos, né? Assim, às vezes um casal discute, membros da família discute, mas necessariamente não tem uma maldade ali, né? Às vezes é o calor das emoções. Só que aqui agora alguém sentiu que perdeu a confiança porque uma outra pessoa está recebendo mais atenção.
Porque uma outra pessoa está se destacando. E agora alguém vai tentar o quê? Talvez mudar o comportamento, mudar a maneira que está tratando a outra pessoa. Só que a mente dessa pessoa vai ser tomada ou tomada por inseguranças. E uma pessoa insegura sente ciúmes, uma pessoa insegura faz comparações, uma pessoa insegura ela sente medo da perda. Então, essa mudança que ocorre aqui traz atenção sobre uma pessoa, mas enquanto a outra fica extremamente insegura. Mas essa insegurança ela está acontecendo porque talvez havia brigas aqui, discussões, ou às vezes havia até algum menosprezar também, dependendo da pessoa. E agora é assim que as coisas seguem. Né? Pelo menos no período aqui, alguém vai ter que aprender a lidar com toda essa atenção e alguém vai ter que aprender a ser mais seguro ou segura de si. Então vocês adaptem, tá bom, Capricórnio? Então é isso. Vejo vocês aí na próxima semana com a leitura semanal, tudo bem, Capricórnio? Se cuidem, abençoados sejam. Tchau, tchau.